Se Cristo teve que passar por sofrimentos e depois as suas glórias, a igreja também tem que passar por sofrimentos para chegar às suas glórias. A igreja ali estava sendo perseguida, mas Pedro mostra que essas perseguições eram transitórias. Eles seriam depurados como ouro pelo fogo, mas um dia eles estariam nessa herança incorruptível, imacessível. Eles recebiam a coroa da glória. Quando nós olhamos para isso, quer nos mostrar que não existe evangelho que tenha triunfo sem ser precedido pela humilhação. Vou explicar. Não há como querermos glória, triunfo, sem passarmos pela humilhação, sem passarmos pelo deserto, sem passarmos pelas dificuldades enquanto aqui peregrinamos, sem passarmos pelo caminho estreito. Não há como, porque Cristo teve que passar por isso e Ele é o modelo perfeito disso. Paulo disse que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que nós será revelada. Os sofrimentos do tempo presente, eles são presentes, são no tempo atual. Não há vida com Deus sem dificuldade, sem luta, sem batalha, sem sofrimento. Há momentos de alegria, há momentos de felicidade, há momentos de triunfo, de alegrias e tal, mas isso é passageiro, sabe por quê? Porque se Deus te der só alegria, só felicidade, você quer ir para o céu? Você quer novos céus, nova terra? Não, você quer ficar aqui. É bom demais. O que eu vou querer? Novos céus e nova terra, se eu só tenho prosperidade aqui, só tenho felicidade aqui, só tenho alegria aqui, eu não quero nem morrer. Mas quando nós passamos por sofrimentos por causa do evangelho, somos depurados. Isso nos mostra que sofrimento aqui é passageiro e também glórias aqui são passageiras. E nós estamos sendo preparados para algo pleno e perfeito. E aí olha o verso 12. A eles, quem? Os profetas. Foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu. O que Pedro está dizendo é que os profetas que investigaram, que indagaram, que inquiriram, eles entenderam que aquelas promessas da vinda do Senhor Jesus, a nova aliança, o derramamento do Espírito, não seria para a época deles, mas seria para a nossa época, seria para a nova aliança. Ele diz que não era para si mesmos, eles não teriam o prazer de ver esses cumprimentos, mas mesmo assim eles ansiavam e falavam de Cristo. Diz que eles ministravam sabendo que tudo aquilo apontava para o futuro, para um momento em que Cristo viria e formaria para si um reino através de pessoas de todos os povos e nações, cumprindo progressivamente a promessa de Deus a Abraão. Quando ele diz aqui que eles anunciavam, agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu. Quando que o Espírito Santo foi enviado do céu? No Pentecoste. Ele foi derramado de uma vez por todas. Os profetas aguardavam isso, foram guiados pelo Espírito de Deus para falar disso, mas o Espírito Santo desceu de forma definitiva sobre o povo dele no Pentecoste. Então nós temos aqui ele falando dos profetas que perceberam, que receberam o Espírito de Cristo. Os profetas, eles foram guiados pelo Espírito de Cristo para falar de Cristo. E ele fala aqui dos apóstolos. Por quê? Porque ele fala dos apóstolos? Porque ele fala que o Espírito Santo foi enviado do céu. E quando é que ele foi enviado, como eu acabei de explicar, no Pentecoste? Quem é que estava lá? Os apóstolos. Estavam os discípulos, e eles foram revestidos de uma vez por todas pelo Espírito Santo. Então o que Pedro está falando assim é que o Antigo Testamento, o Espírito de Cristo falava da vinda de Cristo. No Novo Testamento, ele desceu e ele fala que Cristo veio e prepara a igreja para testemunhar a respeito dele. Quando nós olhamos para o texto,
Nós temos aí dois momentos. O tempo dos profetas, verso 11, que eles investigavam atentamente sobre a ocasião e circunstâncias oportunas, sobre a vinda de Cristo, sobre os sofrimentos de Cristo e suas glórias. E nós temos no tempo atual, no verso 12, que diz: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas, olha, agora vos foram anunciadas. Ele fala tanto daquilo que no passado o Espírito Santo fez, de revelar aos profetas, como agora ele diz que agora o Espírito Santo foi derramado e estas coisas são anunciadas para vocês. Vocês, irmãos, que estão sendo perseguidos, Pedro está dizendo, vocês têm o privilégio de ter tudo pronto agora. Aqueles profetas sofreram por Cristo, porque eles esperavam a vinda de Cristo, mas eles não viram Cristo encarnado. Agora vocês, mesmo não tendo visto encarnado, mas vocês creem naquilo que foi revelado na sua palavra, que ele já veio, que ele foi assunto aos céus e que ele voltará. O que os profetas falavam era da nova aliança, a nova aliança no sangue de Cristo, que foi feita com a igreja. É sobre isso que eles falavam. Olha o verso 12, diz que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Agora o texto fica mais surpreendente, ao meu ver. Porque Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento indagavam, inquiriram e investigaram sobre a vinda de Cristo. Certo? Agora ele diz que o Espírito Santo veio, revelando Cristo. Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, está à destra do Pai. E o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Nós temos agora toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E agora ele diz que os anjos desejam perscrutar estas coisas. Desejam no presente, eles querem saber. Não era só os profetas que queriam saber, os anjos também querem saber. É o que Pedro vai dizer. Vamos entender o que Pedro quer dizer com isso. Quando ele fala que esses anjos querem, eles anelam aqui, anelam quer dizer desejar profundamente, ansiar, é um cobiçar, eles desejam profundamente, Pedro está dizendo, e eles desejam intensamente o quê? Perscrutar. O que quer dizer perscrutar aqui? É inclinar para ouvir, para aprender e para descobrir. O que os anjos querem descobrir? O que os anjos querem aprender? Anjos perfeitos e santos. Pedro está mostrando que os anjos, eles querem aprender sobre cada processo do plano de Deus para salvar o seu povo. Eles vêm observando ao longo da história como Deus foi revelando aos profetas e como as profecias foram sendo cumpridas. Eles louvaram e exaltaram a Deus quando Cristo nasceu. Eles alimentaram a Cristo no deserto. Eles acompanharam todo o processo do ministério de Cristo. Eles observaram cada manifestação e cada revelação de Deus aos apóstolos. Eles olham para toda a Escritura e eles querem entender como tudo isso vai se cumprir. Os anjos, eles estão observando como as coisas estão caminhando para cumprir a volta de Cristo. Eles querem ver esse grande momento quando Cristo vai voltar no céu e quando ele vai julgar os inimigos, quando ele vai então restaurar e ressuscitar os mortos, quando ele vai transformar nosso corpo mortal em imortal, nosso corpo corruptível em incorruptível. Eles estão ansiando para que a última trombeta seja soada, eles estão ansiando para o momento em que Cristo vai destruir esta terra e vai fazer novos céus e nova terra. Eles estão ansiando para o dia em que a nova Jerusalém vai descer aqui e nós seremos perfeitos. Eles estão ansiando por isso. Sabe por quê? Porque anjo não é onipotente. Anjo não é onisciente. Anjo não é onipresente. Anjos são seres criados.
E como seres criados, eles estão presos a tempo, espaço, e eles precisam esperar acontecer para ver. O que Pedro está dizendo, eles estão ansiosos esperando. Agora, os anjos do Senhor estão ansiosos para ver. Quando há uma conversão de um pecador, não há alegria diante do Senhor, os anjos se alegram diante de Deus. Eles estão vibrando com cada um que é convertido, alcançado pela graça. Eles estão vibrando com cada expansão da igreja, com cada expansão das missões. Eles estão vibrando com cada triunfo de Cristo, do seu reino sendo estabelecido na terra. Eles estão cada vez mais na expectativa de que todas as coisas sejam consumadas. E é por isso que Pedro fala para mostrar a esses irmãos: vocês também devem ter uma viva esperança. Porque até os anjos ficam esperando. Até os anjos anseiam por isso. E você não vai ansiar por isso? O que ele está mostrando é, os profetas no passado ansiavam por isso. E os anjos prescrutam no presente isso. E a pergunta que fica é, e a gente? Diante disso. Se você olhar nos versos 3 e 4, agora faz mais sentido. Olha aí, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para o quê? Uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada dos céus para vós outros. Aplicando para nós essa mensagem, preste atenção. Profetas do Antigo Testamento ansiavam ver Cristo e não puderam ver, mas falaram da sua vinda e ansiavam por ele. Os apóstolos e demais escritores do Novo Testamento viviam como se Cristo voltasse naquele dia, ansiosos pela vinda de Cristo. Os anjos, nesse momento, estão observando o cumprimento das profecias, os eventos, anelando, desejando a consumação, a vinda de Cristo. Os profetas falaram das glórias e sofrimentos de Cristo. E todos eles desejavam e ansiavam, ou desejam como os anjos, você tem desejado a vinda de Cristo? Você tem desejado ardentemente a sua volta? Tem estudado a Bíblia para aprender? Porque às vezes o crente tem cansaço até de estudar a Bíblia. Não tem prazer de meditar nela. Não tem prazer em aprender mais dela. De investigar, de indagar, de inquirir. Acha pesado demais. Mas não acha pesado ficar um tempão no celular. Não acha pesado ficar um tempão diante da televisão. Não acha pesado gastar o tempo com coisas inúteis. Mas com a palavra de Deus parece que é um peso. Os profetas ansiavam por isso. Os anjos observam isso e anseiam. Cada vez mais, irmãos, é raro ouvirmos pregações que falam da volta de Cristo. Que fala daquilo que envolve o seu triunfo final. Que fala de novos céus e nova terra, da nova Jerusalém. Que fala das glórias de Cristo. O que nós temos hoje são pregações triunfalistas. Isso as pessoas gostam. Elas arrepiam. Elas ficam emocionadas. Elas anseiam. E elas vivem em busca de pregadores assim. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que ela nos fala dos sofrimentos, das glórias de Cristo. O que nós aprendemos com esse texto é que devemos perguntar a nós se o nosso coração ainda queima por Cristo. Você fica ainda emocionado quando estuda sobre Cristo na sua casa? Você fica maravilhado quando lê um bom livro que fala de Cristo e você aprende mais? Você fica maravilhado quando ouve uma pregação que expõe verdadeiramente a Escritura e você entende? Como Cristo fez com os discípulos a caminho de Emaús.
Quando eu sento para ouvir bons pregadores, eu fico na expectativa de aprender mais o que a Bíblia fala. E isso me alimenta profundamente. Quando nós lemos a palavra no dia a dia, devemos ler com a expectativa de aprender mais de Cristo. O quanto você está pronto a sofrer por Cristo? Sofrer pelas pressões por causa de Cristo, lutar contra a sua vontade, lutar contra o mundo, contra a carne e o diabo, lutar para que a igreja seja cada vez mais aperfeiçoada, batalhar pela fé. O quanto você tem ansiado pela volta de Cristo, o quanto você tem anelado como os anjos por isso. E eu quero então concluir com uma parte daquele livro Peregrino que eu citei no início. Como eu afirmei, há vários diálogos com personagens daquela alegoria, mas ainda há um momento em que o cristão, conversando com a boa vontade, lembra a boa vontade que mostrou o caminho estreito para ele? E aí então a boa vontade pergunta se ele estava só. Ele diz, não, quando eu saí de lá tinha o vacilante que foi comigo. Mas quando chegamos no pântano do desânimo, o vacilante voltou para a cidade da destruição, porque ele não queria continuar comigo. Ele desanimou diante do poço, do pântano do desânimo. E aí então a boa vontade falou o seguinte para o cristão, em forma de pergunta. A respeito do vacilante, do crente, entre aspas, vacilante que voltou. Ela diz, pobre homem, ele tem a glória celestial em tão baixa estima. Por isso que ele voltou, em tão baixa estima. Que não julga valer a pena correr o risco de enfrentar algumas dificuldades para alcançar. Ele considera a glória celestial em tão baixa estima que julga não valer a pena correr o risco. Quem você é? O cristão ou o vacilante?